Desde o início do novo governo Lula, uma dúvida parava no ar. Qual seria a postura do presidente diante da economia? Ele apostaria na linha do primeiro mandato, quando seguiu as regras do mercado, ou repetiria o aumento de gastos que marcou o segundo mandato e o governo de Dilma Rousseff? Nas últimas semanas, tem ficado evidente a escolha por uma postura intervencionista. A oposição à distribuição dos dividendos da Petrobras e a tentativa de emplacar Guido Mantega na presidência da Vale preocupam investidores e fazem as empresas perderem valor de mercado. Ainda em março do ano passado, Lula criticou a distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras, que é uma empresa aberta com ações em bolsa e sócios minoritários. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. Como a gente viu nesta fala do presidente, ele defende a redução dos dividendos em nome de maiores investimentos na estatal. Os dividendos são parcelas do lucro da empresa distribuídas aos acionistas ao fim de um exercício social, ou seja, um ano de operação. Em agosto, Lula voltou a falar sobre o assunto. A Petrobras vai parar de mandar todos os dividendos para os acionistas e vai mandar parte do dividendo para se transformar em investimento para produzir mais gás, para produzir mais óleo, para produzir mais gasoduto e para produzir mais conhecimento científico e tecnológico. No início deste mês, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu reter dividendos extraordinários de 43,9 bilhões, que era esperado pelo mercado, e gerou um baque nas ações da companhia. Segundo Einar Ribeiro, da Elusaita Consultoria, a empresa perdeu 27 bilhões de reais em valor de mercado este ano. A questão é que essa decisão foi tomada basicamente pelos conselheiros indicados pelo governo, que é acionista majoritário da companhia. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, deixou claro que esses recursos não poderão ser usados para outra finalidade, ou seja, em algum momento eles vão, sim, ser repassados para os acionistas. O esclarecimento não diminuiu a preocupação dos acionistas, que temem a interferência política na economia. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Não foi feito. Então, nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. Vamos explicar de maneira simples. Imagine que você tem ou deseja ter ações na Petrobras. Você investe pensando no retorno financeiro, que acontece em parte por meio dos dividendos. Se você se depara com uma empresa que não distribui esses valores ou que decide diminuir os repasses, o natural é que você escolha investir sua grana em uma outra empresa. No X, antigo Twitter, Jean Paul Prats disse que o mercado ficou nervoso esperando dividendos sobre cuja decisão foi meramente de adiamento e reserva. Ele continuou: é preciso de uma vez por todas compreender que a Petrobras é uma corporação de capital misto controlada pelo Estado brasileiro e que este controle é exercido legitimamente pela maioria do seu conselho de administração. Isso, segundo ele, não pode ser apontado como intervenção. Prats disse ainda que é legítimo que o Conselho se posicione orientado pelo presidente da República e pelos seus auxiliares diretos, que são os ministros. Segundo ele, foi exatamente isso que ocorreu em relação à decisão sobre os dividendos extraordinários. Já na Vale, que foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso e que hoje é uma multinacional de mineração, o atual governo tentou, sem sucesso, emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na presidência da empresa e no conselho de administração. Nesse contexto, José Luciano Duarte Penido, conselheiro independente da Vale, escreveu uma carta para renunciar ao cargo na empresa. Ele disse que a mineradora vem sendo conduzida de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. A Vale divulgou um comunicado afirmando que segue rigorosamente o seu estatuto. A repórter especial e colunista do Estadão, Vera Rosa, faz uma análise desses movimentos. Então, essa disputa ainda continua, esse impasse, melhor dizendo, ainda continua,
Até dezembro está mantido o atual presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, que renovou o seu contrato, mas o governo ainda não desistiu de emplacar um presidente da Vale. Um ministro do Supremo resumiu a situação da seguinte maneira: o governo, a cabeça do Lula III é muito parecida com a cabeça da Dilma, intervencionista e brisolista. Lembrando que o presidente Lula sempre se refere ao mercado como um dinossauro voraz e um rinoceronte. Em 2014, no último ano de seu primeiro mandato, a então presidente Dilma gastou 32,5 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Foi também naquele ano que estourou o escândalo do Petrolão. Em entrevista à Rede TV, Lula disse que a Vale não pode pensar que é dona do Brasil e que precisa estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo. No geral, analistas com experiência no setor público dizem que as falas provocam um custo elevado para a economia brasileira porque aumentam a incerteza para o investimento das companhias, o que pode dificultar o crescimento robusto do Brasil nos próximos anos. Os economistas também apontam que o presidente retoma um discurso velho, que colocou o país numa recessão entre 2014 e 2016. E pior, joga fora a oportunidade de capitalizar um bom momento da economia brasileira. Em 2023, o PIB cresceu 2,9%, acima do esperado, a inflação ficou no intervalo da meta, o Banco Central deu início ao ciclo de corte da taxa básica de juros, a Selic, e o mercado de trabalho se mostrou bastante forte. Conforme a gente vem mostrando nas reportagens, o Brasil precisa aumentar o patamar dos investimentos para crescer sem gerar desequilíbrios. Em 2023, a medida da taxa de investimentos dentro da economia, a formação bruta de capital fixo, recuou e representou 16,5% do PIB, um patamar historicamente baixo e inferior ao de outras economias emergentes. Procurada, a Secretaria de Comunicação do governo Lula afirma que, abre aspas, a valorização das ações na Bolsa, desde que o presidente assumiu, mostra outro quadro. Desde o início de 2023, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, se valorizou em 16,65%. Fecha aspas. Gostou do vídeo? Deixe a sua curtida, comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Pelo menos 2 vezes por semana a gente te explica os principais temas do noticiário. Até a próxima!